Já estou aqui ao lado do Dr. Eduardo Leite, que vai falar sobre vários assuntos que estão acontecendo aqui no Brasil e também na cidade de São Paulo. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, eu estou sempre ótimo. Que bom, que bom. Isso é ótimo de ouvir. Tem que estar, né? Tem que estar. E se não tiver, a gente dá um jeito de melhorar, né? Eu acho que exatamente, depende exclusivamente de nós, gente. Deus e da gente. É verdade, seja, sempre digo outro, isso. Faça a sua parte, seja feliz, né, doutor É o mínimo, Eduardo? né? É tudo que a gente quer. É verdade. Vamos começar falando de um tema, na verdade, um incidente diplomático que está dando o que falar, né, com relação aí ao senador boliviano que veio se refugiar aqui no Brasil. Na verdade, está uma confusão aí sobre foi o Brasil que deu asilo político, ele saiu fugido da Bolívia, ele tinha permissão para sair ou não tinha. Por isso eu quero esses esclarecimentos aqui com o doutor Eduardo, que sempre ajuda a gente a entender melhor o que se passa. O que está acontecendo nesse caso? Olha, eu posso dizer para você o seguinte, é que o Itamaraty é um ministério, né, que é o Ministério das Relações Exteriores. Ele sempre foi um ministério bastante atuante com relação a essa relação, né, relação internacional. É ele que faz essa ponte. O que ocorre nesses últimos tempos tem ocorrido um esvaziamento. Por que um esvaziamento do Ministério das Relações Exteriores? Por uma única razão. Todos os diplomatas, todas as pessoas que compõem o ministério são diplomatas, são pessoas de carreira, né? São pessoas que estudam para poder serem diplomatas. Então eles vão ser embaixadores, vão ser cônsules nos países representando o Brasil. O problema é que existe aí uma questão bastante intrínseca, ou seja, a relação daquele que é diplomata de carreira e o ministro das Relações Exteriores, que é, na verdade, colocado pelo presidente da República. Tá. E aí começa a ocorrer um conflito. Neste caso do senador, foi um conflito. Na verdade, esse representante, esse diplomata que deu refúgio, ou seja, que conduziu juntamente com carros da Embaixada Brasileira, com funcionários da Embaixada, dando a fuga para esse, realmente é um problema muito sério a nível diplomático. Tá? Por quê? Porque para que ele pudesse sair de lá, esse senador foi condenado por corrupção. Tá. Né? 1,7 milhões de dólares teria sido desviado por esse senador. Ele foi condenado. Tinha cumprido pena de 1 ano ou ia cumprir? Ele tem 20 e poucos processos. Ele responde por 20 e poucos processos. É um oposicionista em relação ao Evo Morales, que é o atual presidente da Bolívia. Então, ele alegava. Quando saiu a primeira condenação dele, ele responde por mais de 20 processos por corrupção. Quando saiu a primeira condenação, ele se refugiou na Embaixada Brasileira em La Paz. E lá ele ficou durante 1 ano e meio. Tanto é que o diplomata que deu toda essa fuga para esse senador diz que ele fez isso por questões humanitárias, né? Porque ele estava sofrendo depressão e que não sei o que, é sempre a mesma história. Então, é óbvio. O que foi justamente na Embaixada Brasileira? E um detalhe, o próprio Itamaraty, o próprio Ministério das Relações Exteriores, agora no mês de junho, a Advocacia Geral da União e mais a Procuradoria-Geral da República tinha dado um parecer contrário ao asilo político dele, porque o asilo político é perseguição política, né? Não é condenação que a pessoa tenha praticado, crimes que ela tenha praticado e de repente ela vai lá e pede asilo político. Não é dessa forma que funciona. Se for assim aqui no Brasil, pegar essa moda, a galera vai pedir asilo no mundo inteiro. E é engraçado que o Brasil só recebe porcaria. É isso que eu ia falar, é piada pronta, como diria José Simão, né? Por que o corrupto foi pedir asilo justamente ali na Embaixada Brasileira? E agora ele está diante de uma situação um impasse bastante complicado. Por quê? Não foi concedido o asilo político, ele está ilegalmente no país. Ou seja, como é que um diplomata, uma pessoa que representa o governo brasileiro, vai e dá toda essa fuga para essa pessoa, né? Ou seja, ele também passou a ser um criminoso, porque a partir do momento que ele deu fuga, ele também praticou um crime no território boliviano, né? Então, esse é um primeiro problema, ou seja, utiliza carros do governo brasileiro, né? Funcionários do governo brasileiro, né? Militares do governo brasileiro para poder andar quase 20 horas até Corumbá, né? Porque eles fizeram todo o trajeto de veículo. Então, quando chegou lá em Corumbá, o que ele fez? Pegou um avião fornecido por um outro senador, familiares de um senador, e foi para Brasília. Hoje ele está em Brasília, só que ele está ilegal. Como é que você vai fazer numa situação dessa? A Bolívia pode pedir a extradição desse senador e o Brasil é obrigado a dar. Por quê? Porque primeiro que o Brasil não tem um parecer favorável em relação ao asilo. Então está diante de um problema muito sério a nível
de diplomacia internacional. Então, não se pode. E essa foi a razão pela qual o Patriota, que é o ministro caiu. Né? O ministro caiu ontem. Ele foi para a ONU e uma troca de cargos. Aí, na verdade, o que acontece? Ele já não tinha uma relação muito boa com a presidente da República, com a Dilma. E essa relação, ela foi cada vez mais se complicando. E aí, diante dessa situação, como é que um diplomata vai lá sem autorização da cúpula, do ministro, vai e faz e pratica esse ato que foi praticado? Que seria quem tem que saber em primeiro lugar, né? E aí vem uma outra questão. Esse aí se vem puxando outras questões. Nós tivemos aí, recentemente, 2.000 haitianos que vieram para o Brasil também refugiados. Aí agora nós temos 4.000 médicos que estão vindo para cá e já começaram a desaparecer médicos, porque os médicos começaram, na verdade, sair da Cuba, ou seja, do regime, né? E a forma que ele tem é sair através... Um médico vem para o Brasil, né? O Brasil não pode dar asilo político, porque isso está no tratado que foi firmado, então ele sai daqui, mas vai para a Argentina, vai para o Paraguai, ou seja, o Brasil passa a ser uma porta de entrada e também uma porta de saída para que as pessoas possam se refugiar em outros países. E não pode acontecer isso, né? Nós tivemos aquele caso do Battistini, ou seja, que também não deram, o Supremo Tribunal Federal tinha autorizado a extradição, o presidente da República foi lá na época, que era o Lula, foi lá, assinou dizendo que não ia extraditar. Então, o Brasil começa a receber só esse resto. Né? Ou seja, só recebe essa coisa que não presta. Né? Então, esse é o grande problema do Brasil. Eu acho que tem que repensar isso, tem que rever essas políticas que o Brasil muitas vezes adota. Né? Agora, o Patriota, que era o ex-ministro, foi destacado para representar o Brasil na ONU. Então, você vê, às vezes as pessoas, na verdade, não é que elas são retiradas do cargo, na verdade, elas são contempladas em outro cargo. É isso que eu ia falar, na verdade, ela não foi nem recriminada por não saber ou por ter fugido do controle da situação, ele recebeu até um prêmio, né? Se for ver. Exatamente. Foi promovido. Aqui é assim, né? Perde eleição, ganha ministério. Pois né? Pois é. Bom, vamos mudar de assunto. Esse é um assunto que ainda você vai trazer desdobramentos pra gente aí. Esse incidente diplomático vai ter desdobramentos e o doutor Eduardo depois traz pra gente as novidades e explica o que está acontecendo. Certamente vai ter aí um pedido de extradição. Outro assunto que está dando o que falar no dia de hoje são os números da violência, né? Que foram divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública e a gente vê aí eles comemorando e levantando os dedinhos em alguns dos segmentos, dizendo, olha, nós estamos fazendo um trabalho legal, reduzimos aqui e ali. Só que no bolo, no geral, tá mais violento sim, a gente tem números aí que mostram que a gente teve uma discreta diminuição numa coisa ou outra, mas no geral, realmente, a gente está só chovendo no molhado, né, como dizem. Olha, Regiane, eu às vezes até não é caso pra gente rir. Não, porque é trágico. É uma coisa muito trágica, porque nós estamos falando de vidas humanas, né? Famílias que são jogadas e que elas entram numa estatística, sorte, né? Elas entram numa estatística que não deveriam de entrar. Não tem nada o que comemorar em relação a isso, porque como é que você pode comemorar 724 homicídios em 6 meses, né, de janeiro até julho? Né? Como é que você pode comemorar isso na capital? Como é que você pode comemorar no mês de julho de 2013, 87 pessoas foram mortas, né? Latrocínios que ocorreram, estupros, eu falando até errado, estupros, 1.834 estupros em 2013. É um número alarmante. Então, se você for pensar, aqui se mata mais do que no Egito, porque recentemente teve aquele caso, aquele gás tóxico que acabou matando inúmeras crianças, foram mais de 600, 700 pessoas que morreram, e na verdade nós também produzimos aqui 724 mortes. Então, como é que você vai trabalhar com isso? Não adianta. Sempre nós tivemos esse slogan. O São Paulo não pode parar. São Paulo tem que parar. Tem que parar para pensar. São Paulo tem que parar, porque se São Paulo não parar, São Paulo não se reestruturar, vai virar uma África. Vai virar os países africanos daqui a algumas décadas. São Paulo tem que parar. São Paulo inclusive, não pode ter... Inclusive porque as pessoas estão começando a se revoltar e ir para as ruas. Você viu, ou seja, os confrontos que estão acontecendo. São Paulo tem sua capital tem 11 milhões de habitantes. É uma cidade que não comporta 11 milhões de habitantes. Muito mais do que muito país. É uma cidade que, na verdade, ela tem que ter no máximo 8 milhões de habitantes.
o governo tem que encontrar uma fórmula para poder fazer um programa de retorno voluntário, como já aconteceu aqui em São Paulo, para que as pessoas retornem, para que as pessoas que façam uma descentralização, né? Teve um político, algumas décadas atrás, que levantou mudar até a capital para o interior, né? Ou seja, chamaram ele de maluco e, de uma certa forma, realmente, para aquela época, era uma maluquice toda. Mas hoje você começa a pensar de que tem que ter uma solução. Então, o São Paulo tem que parar, tem que estagnar, tem que, na verdade, é muita gente concentrada. Você vai ver, recentemente saiu aquele IDH. E São Caetano do Sul, aqui, ou seja, aqui do ABC, é uma das cidades de melhor qualidade de vida, desenvolvimento social, aquela coisa toda. É uma cidade que tem 150 mil habitantes. Pergunta se o prefeito quer mais alguém lá. O prefeito não quer. Não quer nada, ou seja, quer aquele tamanho, 150 mil pessoas, que possa, na verdade, não tem uma favela, não tem absolutamente nada. Mais fácil controlar, né? Muito mais fácil. Então, São Paulo, a cada dia que passa... É uma bolha, parece isso aqui, na verdade, é uma bomba. Isso aqui, né? Isso aqui a qualquer momento isso vai explodir e nós já tivemos indícios de que está a ponto de explodir. As pessoas estão no limite. Então, também. Vai ter que ter um prefeito, um governador, com a coragem, né, de chegar lá. Nós vamos ter que realmente parar. Para São Paulo, vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver onde é que o dinheiro está fugindo, ou seja, através de corrupção e daí por diante, que recentemente nós tivemos mais um escândalo em relação à questão da construção dos metrôs. Enfim, então, São Paulo tem que parar. São Paulo, na verdade, não dá para continuar exatamente desse tamanho. Você acha que o governo pode estar empurrando com a barriga algumas coisas aí, por conta, enfim, de uma série de fatores? Por exemplo, esses números mostrando aí essa leve diminuição, é diferente de mostrar para a população, olha, aumentou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque na prática é isso que a gente está sentindo no dia a dia. Ontem, 5 minutos que eu fiquei na farmácia no caixa, tinha até um policial civil do meu lado, começamos a conversar ali com algumas pessoas que estavam ali na fila, todo mundo tem pelo menos uns 3 exemplos de assaltos ou de crimes recentes que aconteceram, e tudo ali no bairro, onde eu moro, por exemplo. Estavam contando de um prédio que foi invadido ontem, um cara que foi assaltado no viaduto lá anteontem, enfim, são situações que as pessoas estão vivendo, é uma violência viva, presente no dia a dia. E aí vem um número desse falando que diminuiu aqui, diminuiu ali, diminuiu nada. Eu vou te dar um exemplo, roubos de carros. No mês de julho, 4.237, furtos de veículo, 4.316. Aí levantaram uma questão dizendo o seguinte, então, isso é um problema de desmanches de carros, né? Aqueles desmanches. Aí vem com aquela história de vamos acabar. Sabe quantas décadas existe o desmanche? Os desmanches, até pouco tempo atrás, ele era comandado por policiais. Os proprietários dos desmanches eram policiais e ainda continuam. Tem policiais que são proprietários dos desmanches. Ou seja, passa décadas e não se faz uma lei dizendo o seguinte, carro que é batido, por exemplo, ele tem que ser destruído. E aí colocam a culpa na população, como sempre, não cumpre peça de desmanche, porque você que está incitando a violência, vão roubar seu carro também, tudo mais. Tudo bem, isso é uma grande verdade, mas colocam a culpa em cima das pessoas, sempre. É mais um secretário de segurança dizendo o seguinte, nós vamos mandar um projeto de lei para a Assembleia para rever essa questão do desmanche. Isso já devia ter sido revisto há 2 décadas, há 20 anos atrás, quando os desmanches eram o maior causador da violência. Então, nós estamos há 20 anos, ou seja, com a mesma prática de comércio, né? Ou seja, incentivando o furto, porque o furto e o roubo, sobretudo, ele é incentivado a partir do momento que você tem um comércio, né? Que você, na verdade, que você produz. Então, não nasce do nada, é que, na verdade, ele é incentivado. Então, nós estamos há 2 décadas dizendo essa questão de desmanche e, na verdade, até hoje ninguém resolveu esse problema. Você vai a algumas regiões aqui da periferia de São Paulo, você vê uma quantidade de desmanche, ou seja, roubos de carga, a mesma coisa. Ou seja, disfarçados de autopeças. É sempre a mesma coisa. Nós não mudamos de assunto, nós continuamos exatamente com os mesmos problemas. E aí o que eu digo para você, tem que ter um governante corajoso, talvez um pouco maluco, né? Porque não dá para você tem que ser um pouco maluco para poder falar assim, tem que fazer isso e nós vamos fazer. E está acabado. Goste ou não goste, tem que fazer. Então não dá para você trabalhar e continuar exatamente do jeito que está. São Paulo está caminhando
realmente está caminhando para uma situação muito séria. Caótica. Eu acho que em menos de 10 anos nós vamos ter uma situação insuportável e diante até, talvez, de algo até pior do que isso. Você acha que esses números podem estar sendo maquiados de alguma forma? Sempre foram. Sempre, o caso de homicídio, por exemplo, quando você encontra uma ossada numa região qualquer aqui de São Paulo, por exemplo, cidade de Tiradentes, você encontra uma ossada, o que determina o crime de homicídio é o exame de necrópsia. É o médico que vai lá e fala assim, essa pessoa foi morta, ela foi vítima de um homicídio. Só que quando se faz um boletim de ocorrência, coloca morte a esclarecer. Ou seja, vai para uma outra estatística e não entra nessa daqui. Então elas são manipuladas, são maquiadas, são trabalhadas e continua a mesma coisa, né? Ou seja, o que determina a morte da pessoa, se ela morreu morte natural ou morte violenta ou provocada por uma terceira pessoa, é o exame de necrópsia. É a investigação que vai ser feita em cima do caso. E é lógico, a investigação demora a vida. Né? Eu vou te dar um outro exemplo. Falaram que nós prendemos 3.026 pessoas só no mês de julho de 2013. Nós temos 200 mil mandados de prisão para serem cumpridos. 200 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Prenderam só 3 mil. Foram prender 3 mil, ou seja, não é nada. Entendeu? Então, esses são os problemas que nós temos. Ou seja, para ser realista, é isso. Na verdade, mil mandados de prisão, não tem cadeia para isso tudo. Não tem o que comemorar. Onde é que vão botar esse ponto? É a quantidade de presos que nós temos hoje no sistema em São Paulo. Para você ter uma ideia, nós temos 400 mil. Mais ou menos nós temos isso, aproximadamente a quantidade de presos. Não tem o que comemorar, gente. O fato é que se não tem, não dá. E a gente tem realmente, como você falou, eu gostei da sugestão, eu acho que está mais do que na hora. Essa história de que São Paulo não pode parar não é uma verdade. Do contrário, a gente precisa realmente parar para pensar e analisar e ver o que a gente vai fazer daqui para frente para reverter essa situação que já está insustentável, mas pode piorar se a gente não fizer nada. Você sabe, a minha empregada, por exemplo, ela estava recentemente falando que ela é da Bahia. E ela dizia, olha, eu não tenho condição de ficar aqui, tá difícil a vida e tal. Sabe o que eu tenho falado para ela? Volta para a Mas tem muita gente querendo voltar. Então a gente tem que incentivar que essas pessoas voltem, entendeu? Que é a única forma de você começar a dar uma solução para uma cidade. E todo mundo vai viver muito melhor também. Essa é a grande verdade. Muito obrigada mais uma vez, doutor Eduardo Leite. Você volta na terça-feira que vem para a gente conversar mais sobre esses assuntos de grande importância, de grande relevância que interessam a todos, né? Até terça que vem. Boa semana. Contato do doutor Eduardo Leite, você faz através do Facebook, 500 melhores júris lá no Facebook, tá bom? É só entrar que eu estou aceitando e, obviamente, lá nós podemos conversar com mais calma. Tá certo. Obrigada, doutor Eduardo. Até uma ótima semana a você. Tchau, obrigado.